A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículos 16 e 17, que diz: Por isso, não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Nós vamos ver nesse capítulo 4, Paulo ele vai estar falando sobre o ministério, sobre o seu ministério, que está concentrado em Jesus Cristo. Paulo ele vai começar lá no versículo 1 dizendo: Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Paulo entende e devemos entender que o que Deus nos confiou, o ministério que Deus nos confiou, isso é pela sua misericórdia. Ele foi dado pelo Senhor. E nós não devemos desanimar, não devemos parar, porque é feito para o Senhor. Ele diz: antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendo-nos a consciência de todos diante de Deus. Paulo está dizendo que nós não devemos rejeitar a palavra do Senhor. Devemos realmente seguir, não se deixar levar pela astúcia, aqueles que estão distorcendo a palavra de Deus, não se aproveitando desse evangelho, mas Paulo está dizendo que devemos proclamar publicamente a verdade. Devemos pregar publicamente a palavra de Deus, recomendando a consciência de todos os homens diante de Deus. Muitos hoje estão fazendo o evangelho, pregando o evangelho de conveniência, que agrada, que é mais aceito, e na verdade nós não devemos distorcer a palavra, mas pregar a palavra de Deus. Paulo está dizendo que não devemos desanimar, porque quem prega a palavra, pode ter certeza, quem ensina, quem pratica a palavra, são pessoas que a cada dia são perseguidas, são ridicularizadas, não vão ser bem aceitos, não vão encaixar em determinado lugar. Então, Paulo diz que a gente recomenda que nós devemos ter a consciência de que nós estamos pregando o verdadeiro evangelho, e não sendo só pregador, pregando, mas vivendo esse evangelho, pregando na prática, exalando o bom cheiro, o cheiro suave de Cristo, o perfume de Cristo, sendo uma carta, que vai estar realmente representando Cristo nessa terra. No versículo 3, contudo, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. O Deus desta era, ele cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Então, Paulo ele está dizendo que o Deus deste século, ele cegou a mente dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho, não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, fazendo com que eles não recebam essa palavra. E o Deus deste século é o inimigo que engana, é o inimigo que fecha o coração, que faz as pessoas não entender e não prosseguir, ou até começar, mas depois desistir.
E ele diz que Paulo está dizendo que ele não prega, não devemos pregar nós mesmos, mas sim falar sobre Jesus Cristo. Versículo 6, ele diz: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Ele diz no versículo 7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. Paulo está dizendo que esse tesouro em vaso de barro, para que realmente a gente venha entender que o poder extraordinário de Deus, ele habita em nós. E o tesouro em vaso de barro é algo que a beleza, o valor dele está dentro do vaso, e não pelo lado de fora de um vaso bonito, ornado, né? Bem acabado. Não, ele está falando desse tesouro no vaso de barro. O tesouro estando dentro dele e não por fora, não aparecendo, mas sim, né? Mas o que está dentro que tem valor, o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, a nossa boca sendo usada por Deus, mesmo que a pessoa olhe e fale, pessoa humilde, pessoa, né? Olha a condição da pessoa, mas quando abrir a boca, está cheio da beleza de Deus, está cheio dentro do Espírito Santo. Paulo diz que de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos, não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo está falando de perseguição, de sofrimento. Está falando de algo que acontece conosco. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não nos desesperamos. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Então, faz parte da vida do Senhor, da vida do cristão. E ele diz no versículo 10, que ele explicando até quando ele fala dessas dificuldades, perseguições, ele vai dizer, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Muitos hoje querem servir ao Senhor, mas não querem trazer, no seu corpo o morrer de Cristo. Não querem passar por nada disso. E Paulo está dizendo, nós vamos passar a perseguição, nós vamos ser perseguidos, vamos ser desamparados, mas não vamos estar desamparados, vamos estar abatidos, mas não vamos estar destruídos. Importa que nós venhamos trazer sempre no corpo morrer de Jesus. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal, de modo que a morte atua em nós, mas em vocês a vida. Versículo 13 ele diz, está escrito, eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. Então, a certeza de Paulo é que se ele morresse, o Senhor iria ressuscitar ele. E isso iria acontecer, ressuscitar ele naquele dia que o Senhor vier buscar. A igreja, essa era a esperança de Paulo. Essa deve ser a esperança do cristão, de estar com Cristo. Mesmo no meio das perseguições, das dificuldades, saber que o que vier a acontecer, o Senhor ele tem todo o poder. E naquele grande dia, Ele vai nos ressuscitar dentre os mortos, e morremos em Cristo Jesus.
Versículo 15 ele diz: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça transbordar as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Então, a Paulo está nos animando, dizendo que nós não devemos parar. A palavra de Deus está dizendo isso. Embora na nossa parte exterior haja um desgaste físico, nós estamos muitas das vezes cansados, muitas das vezes abatidos, muitas das vezes na correria do dia a dia, com os afazeres, com os compromissos, com as responsabilidades. Embora o nosso exterior esteja se desgastando, muitas das vezes está fazendo a obra do Senhor, muitas das vezes está cooperando na obra, mas que a gente possa entender que interiormente estamos renovados dia após dia. Porque o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque o poder do Senhor ele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Os dias que o Senhor mais nos usa, vai mais nos usar, e nos usa é quando nós estamos cansados. É quando nós não estamos totalmente na dependência dele. Porque quando nós estamos bem, nós não dependemos, não demonstramos tanta dependência do Senhor. Mas quando nós estamos cansados, quando nós estamos precisando de um abraço do Senhor, é nessas horas que ele nos renova. É nessas horas que o nosso interior ele vai sendo renovado dia após dia. Versículo 17 ele diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Nos sofrimentos momentâneos que Paulo passou, mais ainda o Espírito Santo de Deus usou, e mais ele sentiu as aflições de Cristo e sentiu alegre. Ele se sentiu feliz por participar dessas aflições. No versículo 18 ele diz: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então que possamos, nesse dia, fixar os nossos olhos no invisível, nas coisas que não se veem. Porque as coisas visíveis é muito fácil. E as coisas visíveis, elas são temporárias. Ao passo que as eternas, elas não são vistas, mas são sentidas. E essa é a nossa esperança, é estar com o Senhor Jesus. Então não fixe os seus olhos, não se prenda naquilo que é transitório, não se prenda naquilo que é visível, que é palpável, mas naquilo que é eterno. Que o Espírito Santo de Deus ele possa falar mais e mais contigo nesse dia. E que ao iniciar esse dia, ao finalizar esse dia, você venha pedir ao Senhor para manifestar a sua glória, para que você venha entender, para que você possa tirar os teus olhos daquilo que é transitório, daquilo que é visível, e colocar os teus olhos nas coisas eternas, espirituais. Que você venha ter sempre ser como o teu tesouro em vasos de barro, em humildade. Porque depois que o que está dentro do vaso é valioso. O que está dentro de nós é o Espírito Santo de Deus e vale. Esse é valioso. Então que você venha dar lugar ao Espírito Santo, que você venha entender que o Senhor, mesmo que o teu exterior esteja sofrendo, o teu interior precisa estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor te abençoe nesse dia.